Olá pessoal, tudo bom com vocês? Resolução de uma questão top aí. Questão de função exponencial vem comigo. Suponha que T minutos após injetar-se a primeira dose de um medicamento na veia, estamos em tempo de pandemia, o assunto mais comentado no momento é a vacina. Então, uma questão bem pertinente, né? Informação matemática importante. O tempo é em minutos, beleza? O tempo está em minutos. T minutos após injetar a primeira dose de um medicamento, a quantidade dessa medicação existente na corrente sanguínea é dada pela função. Então, ela já deu uma função. A função dada é Q, vamos entender de quantidade. Quantidade depende do tempo. Ela é dada por 50 vezes 2 elevado a menos T sobre 180. Se o tempo está em minuto, eu quero destacar uma coisa interessante para vocês. Galera, vocês já viram comigo questões de meia-vida. Então, você percebe nessa questão algo extremamente interessante. Você está vendo que esse T está elevado, que esse 2 está elevado a meio? Você está vendo que esse 2 está elevado... Eu falei já a resposta, perdão. Você está vendo que esse 2 está elevado a menos? Se está elevado a menos, significa inverso da base. Beleza? Então, eu posso reescrever a minha fórmula que estava azul desse formato de preto aqui. Ou seja, o que eu percebo? Isso é a fórmula da meia-vida, galera. Como eu ensinei a vocês, isso aqui se chama concentração inicial do medicamento. Meia-vida precisa desse meio. E aqui está T sobre 180. Significa o quê? Que esse baita desse 180 aqui é o que a gente chama de meia-vida. É o tempo que leva para chegar à metade do medicamento, digamos assim. Se é 180 minutos, vai dar 3 horas, ou seja, a meia-vida desse medicamento é de fato 3 horas ou 180 minutos. Eu só estou interpretando a fórmula que foi dada. Não precisa de fazer tudo isso, eu estou fazendo porque eu quero deixar a questão bem completa. Então, após isso, aí você tem essa fórmula, beleza? E que o paciente deva receber uma outra dose quando a medicação na sua corrente for 1/4 da quantidade injetada. Galera, a quantidade injetada é sempre a quantidade inicial, que é essa quantidadezinha de 50. Olha que interessante. O problema ele não te fala isso. Então, basta fazer o quê? 1/4 da quantidade injetada, basta fazer o seguinte cálculo. 50 é a quantidade injetada que ele não falou, mas vocês aprenderam comigo que a concentração inicial é esse número que está aqui. 1/4 dessa quantidade é só multiplicar por 1/4, que é a mesma coisa de 50 dividido por 4. Beleza? Beleza. Eu não vou fazer a conta porque meio que não precisa. Aí ele fala comigo o seguinte: nessas condições, qual é o intervalo de tempo em horas entre a primeira e a segunda dose? Volto a dizer, a segunda dose ela é obtida quando a quantidade for 1/4 do que foi injetado. Então, galera, a fórmula dada vem comigo. A fórmula dada, eu vou reescrever ela aqui novamente. A fórmula dada é essa fórmula aqui, 50 vezes meio elevado a T sobre 180. Essa é a fórmula. O que eu vou fazer? Eu vou pegar minha borracha, vou desmanchar aqui e vou botar nessa quantidade aqui, que é a quantidade de medicamento no organismo, digamos assim. Essa quantidade aqui eu vou botar quanto? Vou botar 50 dividido por 4. Beleza? Coloquei 50 dividido por 4 na quantidade, o resto da fórmula eu mantive. Eu tenho que fazer essa conta e descobrir esse T aqui. E aí? Como que faz esse cálculo? Aí é a matemática que eu quero passar para vocês. Vem comigo e acompanhe a resolução. Como que faz? Gente, eu tenho 50 de um lado, 50 do outro. Vapo. Cortei o nosso querido 50. Basta passar um para o lado ou para o outro, dividindo que ele vai cortar. O que sobrou do lado esquerdo? Questão difícil, cuidado. O que sobrou do lado esquerdo? 1/4. O
que sobrou do lado direito? Meio, mais meio elevado a t sobre 180. Já é? Já é. Tudo bem? Lembre-se que esse 4 aqui nada mais é do que 2 ao quadrado. Então, eu posso reescrever esta questão como? Como 1 sobre 2, porém, ao quadrado. Por quê? 2 ao quadrado é 4. E por que eu fiz isso? Eu tenho que fazer com que na minha questão surja a mesma base dos dois lados, ou seja, do lado esquerdo fique meio, do lado direito fique meio. Essa questão permitiu com que eu conseguisse fazer isso. Logo, eu chego em que eu corto e verifico que do lado esquerdo ficou 2, do lado direito ficou t sobre 180, que são os expoentes, não é verdade? E aí eu multiplico o cruzado, t vezes 1, t, 2 vezes 180, 360. Esse 180 está em minuto, o tempo está em minuto, então a resposta é 360 minutos. Ah, Humberto, mas não tem para marcar, é lógico, porque 360 minutos é múltiplo de 60, 1 hora 60 minutos. Logo, a alternativa correta, 6 horas. 6 horas é a mesma coisa que 360 minutos. Questão interessante, questão que trabalha a tal da fórmula da meia-vida sem ele citar, eu destaquei com vocês, questão que a parte algébrica, essa parte de cortar, fazer com que esse 4 vire 2 ao quadrado, são coisas realmente que têm um nível de dificuldade considerável. Por isso que eu quis trazer para vocês, espero ter ajudado vocês. Forte abraço, fiquem com Deus e tamo junto. Voltei.